coloca o selo da salvação no nosso espírito. A hora que o sopro entra em nós, e aí a gente experimenta a vida de Deus. E eu sei que às vezes nós pensamos que isso é um papo legal para católico. Não, querido, isso é um papo legal para qualquer religioso, seja ele católico, evangélico, umbandista, seja ele quem for. Agora, além dessa presença que traz, afasta o caos da nossa vida, que traz salvação, que traz vida eterna, que traz paz, ainda não é o tudo. Há um outro momento do Espírito Santo na nossa vida. Não é mais a presença apenas do Espírito Santo. É o momento do poder do Espírito Santo. Presença é uma coisa, poder é outra. Pastor, mas quem tem a presença não tem o poder? Não. Você pode receber alguém na sua casa, vamos dizer assim, um profissional. E ele chega na sua casa com as 2 malas cheias. Ele está dentro da sua casa, mas o que ele veio fazer, tudo que ele veio operar, ele não mexeu em nada nas ferramentas. Então as coisas continuam como eram antes. Você pode dizer, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, mas as malas dele estão fechadas. A presença está ali. Não significa a presença de um profissional na sua casa, não significa que ele está operando e resolvendo o seu problema. O encanador pode estar na sua casa e a água esguinchando para todos os lados do cano quebrado. Aí alguém pode dizer, mas você não tem aí um encanador? A resposta tem que ser, está aqui, mas não está, não abriu as malas ainda. Por isso que é cristão que tem o poder, tem a presença do Espírito Santo, está salvo, bichinho. Mas é fraco. Ele vive numa dificuldade enorme. Ele passa a impressão de que ele amanhece com Jesus e adormece sem ele. Passa a impressão de que ele vive na expectativa de coisas ruins. Que parece que a gente percebe isso na ceia. A falta às vezes de entendimento, a fraqueza de consciência é tão grande que você vê gente sentada, não vai participar da ceia, por quê? Não precisa nem perguntar, está com a dor aguda de consciência. Por quê? Porque ele não tem ainda algo além, aquela canção que cantamos, leva-nos além, leva-me além. Não passou da salvação, mas não é um cristão poderoso. O que falta? Falta poder. Presença é a abertura para o poder, mas não é o poder. E o que faz? Como é que recebe o poder? Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas receberão o quê? Presença? Não, receberão poder quando o Espírito Santo, ou seja, quando a presença do Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, Atos capítulo 2, do 1 a 4, nos dá uma explicação de como isso aconteceu. Como é que o poder veio sobre os cristãos? Chegando o dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, uma festa bíblica, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos ficaram cheios do Espírito Santo, queridos? Quantos? Todos. Agora, a gente entendeu o seguinte, que todo, você precisa entender e estudar muito para entender o que é todo, porque eu entendi que todo é todo.
Você sabe o que é todo? É que não ficou nenhum que estavam aguardando a promessa que não tenha recebido. Ou seja, não há possibilidade de que alguém que esteja esperando essa promessa, o poder do Espírito Santo, que fique fora disso, porque o poder do Espírito Santo não é para alguns, é para todos. Ele diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Agora, o que acontece aqui? Há uma presença, há o poder do Espírito Santo. Agora, existe o propósito. Por quê? Por que da presença? Por que do poder? Para um propósito. E o propósito nós encontramos aqui em Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. A razão é simples, é para testemunhar. O propósito, a presença, queridos, a presença te salva. O poder do Espírito Santo te dá força, mas o propósito dá sentido à sua vida. Você já parou para pensar que a tua vida não tem sentido? Qual é o sentido de você se reunir na célula, de você se reunir aqui nas celebrações? O sentido é você se tornar testemunha. É você testemunhar. É você falar daquilo que Jesus fez em sua vida. Agora, o que é que faz uma testemunha? Dá testemunho. Agora, que testemunho você está dando? E eu não estou falando de vida, porque é lógico, esse é primário. Nós sabemos disso, que a nossa vida tem que encontrar coerência naquilo que é o princípio bíblico. Agora eu estou falando de voz, de falar, de abrir a boca, de testemunhar. 2 Coríntios 5, verso 20 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão? Perdão, querido, Romanos 10, 14. Romanos 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Esse é um apelo a nós, para testemunhar. Agora, 2 Coríntios 5, 20, diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Ou seja, eu sou o representante, você é representante de Cristo Jesus. Nós somos cidadãos dos céus e estamos aqui com a mensagem do Rei da Glória. E a nossa mensagem aos outros é essa: reconciliem-se com Cristo. Olha, eu estou aqui, Deus está falando e apelando para vocês por meu intermédio. Reconcilie-se com Deus. Essa é a palavra. Agora, viver sem testemunhar é como construir uma casa para ninguém habitar. É como construir um carro e ninguém nunca guiá-lo. Perde o sentido, perde a razão de ser. É fazer uma roupa e ninguém nunca vestir. Receber a presença e receber o poder do Espírito Santo e não testemunhar é a mesma coisa que tornar nulo a obra de Cristo em sua vida e o propósito dele na sua existência. E isso parece que nós cristãos perdemos bastante isso. É preciso recobrar essa consciência. Nós somos capazes de contratar alguém para trabalhar para nós, e essa pessoa trabalha, ela vai embora, a gente paga, e a gente não fala de Jesus para ela. É capaz de termos uma doméstica dentro de casa, uma empregada doméstica, que todos os dias nos serve, e a gente não testemunhar para ela. E eu sei que alguns dizem assim: ah não, mas eu prego com a minha própria vida. Queridos, uma testemunha
é alguém que fala do que viu ou do que experimentou. Agora, vocês já imaginaram uma testemunha diante de um juiz, e no momento dela abrir a boca e falar, ela se nega a falar e diz: ó, meritíssimo, a minha vida fala por si mesma. Eu acho que uma conduta dessa não vai ser aprovada, porque é necessário falar. Ah, mas eu deixo só que as pessoas vejam. Queridos, o que as pessoas veem pode atraí-las, mas isso não vai convertê-las. O que vai converter é o que você vai dizer, o porquê você é da forma como você é. Por que que a sua vida é assim? Quais os efeitos da obra de Cristo na sua vida? É preciso falar, porque quando nos negamos a testemunhar, há um grande perigo nisso. Qual é o perigo? O perigo é quando reforçar a mentira, o engano e a injustiça. É furtar de quem tem o direito à justiça, por causa do testemunho. A minha omissão prejudica outros. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Todo o homem tem o direito do seu testemunho. Por quê? Porque o nosso testemunho aos homens é um grande dever, porque eles têm um direito que lhes é garantido. Sabe qual é o direito? O direito de perdão, o direito de vida eterna, o direito de salvação, porque Cristo já pagou a dívida deles. Agora, se eu não testemunhar, eles não crerão, porque como crerão se não há quem pregue? Isso é furtar deles o direito. Agora, é preciso dizer ao pecador: há perdão para você, Cristo já te perdoou. Não é dizer assim, Cristo vai te perdoar. Não, você já é perdoado. Não é dizer, você vai ter salvação. Não, a salvação você já tem, é só você tomar posse dela, porque Cristo morreu pelos pecados de toda a humanidade. Não ficou ninguém de fora, nem dos que já morreram e nem dos que ainda vão nascer. Todo o pecado já foi pago. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, o seu testemunho, diga para a pessoa do lado, o seu testemunho pode salvar uma vida. Queridos, eu quero... E agora, como testemunhar? Eu sei que algumas pessoas dizem, mas pastor, como é que eu faço para testemunhar? Como que eu entro no assunto da salvação? Olha, há muitas oportunidades. Não espere elas chegarem, crie oportunidades. Paulo entrou num lugar horrível, lugar de prostituição, lugar de idolatria, Areópago de Atenas, o centro da idolatria do Império Grego. Ele entrou e tinha tantas imagens no templo, mas estava repleto de imagens. E aí ele encontrou um lugar em que os gregos, com medo de não agradar, de desagradar alguma divindade, e aí depois que eles criaram milhões de ídolos e de deuses, eles ficaram assim, bom, de repente esquecemos de algum e esse pode nos prejudicar. Vamos criar aqui um altar ao Deus desconhecido. E Paulo entrou e disse, olha gente, o meu Deus é esse aí, ó. E testemunhou. E lá nasce uma igreja poderosa. Lá nasce um povo crente, devotado a Deus. Ali começou a destruição do poder da Diana, dos Efésios. Lá nasce uma igreja cheia do Espírito Santo, por causa do testemunho de um homem. Agora, você pode criar a sua maneira de testemunhar.
E quando não tiver, você pode dizer assim: ei, eu tenho algo para te contar. Tem 5 minutos para mim? 5 minutos, irmãos, você conta o seu testemunho. Sim ou não? Sim. Agora, o que você fala nesse testemunho? Você tem que tomar cuidado, porque o seu testemunho não pode virar um tristemunho. Porque às vezes a gente fala de tudo quanto era coisa ruim que tinha na vida, e depois diz: aí Jesus entrou, né? É isso aí, acabou. É uma tristeza. Veja bem, vamos ver aqui, como testemunhar. Primeira coisa que você tem que fazer, está aqui, ó. Se apresente, e eu vou começar agora, marque aí 1 minuto. Meu nome é Eugênio, eu nasci num lar que tinha um misticismo religioso, envolvido com todo tipo de ocultismo. Eu via minha avó possessa, e por causa dessas coisas, uma pobreza enorme invadiu nossa vida. A família inteira era marcada por divórcio. Minha mãe mesmo não conseguiu conviver com o meu pai. E eu cresci nesse estado de orfandade, com vazio de alma. E fui adotado por uma família cristã, mas eu não conhecia Jesus. Meu pai adotivo faleceu, e então eu fiquei com um vazio de alma enorme. Procurava preencher isso com bebida, procurava encher isso com os prazeres da vida, até que alguém um dia falou de Jesus para mim, e foi no dia de carnaval, 3 de março de 1981, foram na minha casa. Eu estava pronto para pular a última noite de carnaval, mas um vazio enorme de alma. Eu estava procurando alguma coisa que me preenchesse. O pessoal que eu nunca tinha visto, não conhecia, mas me amaram. Como testemunhas fiéis, vieram à minha casa. Eu tentei escapar, mas não consegui, porque eles foram ao meu encontro e me empurraram para dentro de casa, dentro da sala. E ali eu ouvi o evangelho e percebi que aquilo era o que faltava para mim. Mas cada vez que eles me ofereciam Jesus, eu dizia não. E cada vez que eu dizia não, eu ficava triste, porque eu queria Jesus. Mas eu tinha medo. Eu precisava de um empurrão a mais. E foi um determinado momento em que ele levantou e disse: vou te falar pela última vez, você quer receber Jesus na sua vida? Então ali eu confessei Jesus. Na hora eu não senti nada, mas senti que depois daquilo ali, quando eles saíram, eu fui para a janela da cozinha e pensando: e agora? Vou ou não vou ao carnaval? Mas ali eu comecei a olhar as plantas e perceber que elas estavam mais verdes. E eu falei para minha mãe, falei: ó, as plantas estão muito verdes, que bonito. Ela disse: Eugênio, as plantas estão irrigadas, elas não mudaram a cor. E foi aí que eu percebi que alguma coisa tinha mudado. Eu subi para o monte, me assentei lá, fui falar com Deus e orar. E a partir dali a minha vida mudou completamente. Eu comecei a sentir a alegria que eu não sentia antes. Eu comecei a sentir paz interior. Agora a minha vida começou a ganhar sentido. Por quê? Porque agora Jesus havia entrado no meu coração. Agora eu tinha alegria, eu tinha paz, e as pessoas começavam a perceber em mim uma diferença. A partir daí eu entendi que eu tinha um chamado de Deus, que Deus me chamou com um propósito. E eu comecei então a ler a Bíblia, a aprender que eu era uma testemunha de Jesus. Então eu comecei a falar de Jesus para outras pessoas. Falava de Jesus nos hospitais, falava de Jesus nas praças, falava de Jesus de casa em casa, falava de Jesus sempre que eu tinha oportunidade. E eu coloquei uma coisa no meu coração: sempre que qualquer pessoa estiver comigo e que não é cristã, de alguma forma eu vou falar de Jesus para ela. E por que fazer isso? Por uma questão de gratidão, de missão, de entender que esse era o propósito de Deus para a minha vida, que Ele havia me chamado para isso. E hoje, essa é a alegria do meu coração. Não há nada melhor do que ser testemunha de Jesus. E quer saber?
Tudo que Jesus fez na minha vida deu sentido ao meu viver. Ele me tirou do caos. E tudo isso que Ele fez na minha vida, Ele quer e pode fazer na sua também. E fazer de você uma testemunha dEle, porque o seu testemunho pode mudar uma vida. Você quer? Esse é o testemunho. Quantos minutos eu gastei? 5 minutos. Esse testemunho pode salvar uma vida ou não? Claro que pode. Mas você tem o seu testemunho. Eu quero perguntar: quem quer vir aqui dar o seu testemunho acompanhando o telão como eu fiz agora? Quem quer vir aqui em 5 minutos dar o seu testemunho? Levanta do seu lugar, vem aqui. Eu vou te dar a oportunidade. O Alex, vamos receber o Alex com alegria? Você pode me dar 5 minutos? Bem, eu me chamo Alex e eu vivia num lar assim também, assim como o pastor falou, destruído. Meus pais se separaram e aí dezenas de feridas e problemas e tudo mais, e levava uma vida assim como todo mundo leva a vida, mentindo, fazendo aquilo que era errado e tudo mais, e dezenas de outras coisas. E aí montamos um escritório, eu e um amigo meu, e um amigo que conhecia Jesus já. E aí um dia ele me chamou para ir a uma reunião de homens. E eu cheguei lá e tinha uma mesa assim, e vários homens assim, já velhos e tal, outros nem tanto, lendo a Bíblia. E aquilo me impactou. A hora que eu vi aquilo, eu fiquei impressionado, porque eu falei: meu Deus, homens lendo a Bíblia. Eu achei aquilo tão estranho, eu nunca tinha visto isso na minha vida lá em casa. Tinha uma Bíblia em casa grandona, mas era aberta numa página só, a página amarelada, e aquilo ali, mas eu nunca vi ninguém lendo aquele negócio. E aí agora aquela roda de pessoas lendo e tal, e me deram uma oportunidade de ler. Eu comecei a tremer, falei: puxa, que joia tal, mas li aquele texto. E passado um tempo, me convidaram para ir a um culto. Eu fui, gostei, e me convidaram depois a ir a um encontro. Adivinha de quê? De carnaval. Contra de carnaval. Aí, no final das contas, esse amigo que me chamou já queria desistir de ir para o encontro. Eu não conhecia ninguém na igreja. Ele falou: cara, se você não quiser ir, não vai, tudo bem, eu já estou convencido que eu vou. E aí ele acabou indo, fomos ao encontro. E eu cheguei naquele lugar, era um colégio lá em Londrina daí, nesse encontro. 400 jovens naquele lugar, pessoas lindas. Eu cheguei lá, eu falei: poxa, isso aqui é diferente do que eu já vi. Aquelas meninas bonitas vinham conversar comigo, e o meu coração cheio de malícia, mas daí elas conversando assim, totalmente as coisas de Deus, coisas legais, assim, sem interesse em nada, mas me davam moral assim, mas sem aquela coisa. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Falei: que legal. E os jovens, aí uns se reuniam no cantinho orando, outros cantando. Eu falei que esse lugar não existe, isso aqui pode ser um sonho, mas não é realidade, não pode ser verdade isso aqui. Aí começou a passar os dias, eu comecei a sentir diferença naquele lugar, comecei a me ambientar, e ministrações e louvores. Só que o pessoal estava meio desorganizado, não tinha telão assim com as músicas. Eu não conhecia uma música daquelas, e o pessoal cantava e eu ficava ali, mas eu não conseguia cantar junto porque eu não sabia a letra, mas eu sentia alguma coisa diferente naquele lugar e eu queria ficar ali. Aqui estava gostoso de ficar ali, e eu falava: Deus, eu mesmo não entendendo nada disso, mas eu quero alguma coisa a mais contigo aqui. E aí faltou água, daí daqui a pouco chegou um indivíduo meio mal, uma roupa meio estranha assim, e começou a falar de cano entupido, não sei o que. E aí eu falei: deve ser o encanador que está aí, né, dando explicação se vai voltar água, se não vai. Aí ele começou a ministrar, ele estava falando, dando exemplo de cano, de raiz de amargura, quando entope, uns negócios assim. E eu sei que esse homem começou a falar, e que lá mudou meu coração. Foi algo fantástico. Eu senti que Deus tinha entrado em mim, e eu não conseguia mais ser a mesma pessoa. Eu senti que eu tinha sido transformado naquele momento.
E aí eu sei que continuou e tudo mais. E aí voltamos na van, assim, de retorno. E o pessoal colocava aquelas mesmas músicas que colocavam na ida e colocaram na volta. Só que agora aquilo era diferente para mim. Eu só chorava, mas de alegria. Chorava de alegria. E eu parecia que eu estava num outro mundo. Parecia que descortinou algo assim, totalmente novo, que eu nunca imaginei que pudesse existir. Nunca pela inteligência humana, por estudo, por quer que fosse. Eu falei, isso aqui é algo que eu conheci agora e que não existia para mim. E a partir daquele momento eu comecei a ver tudo verdinho, sabe? Eu comecei a ver tudo novo, tudo diferente. As coisas que antes me agradavam não tinha mais sentido para mim. Por exemplo, eu gostava de fazer assim, determinadas coisas que a partir daquele momento aquilo não me afetava mais. Eu não ir tal lugar, eu não sentia desejo. É como se o Espírito Santo me constrangia de forma com tanto amor, que aquilo perdeu a graça para mim. Eu só sentia desejo de estar com Deus. Eu queria estar na igreja, eu sinceramente eu cheguei a pensar um dia em montar uma barraca no canto da igreja. Eu falei, eu quero estar nesse lugar, é isso aqui que eu preciso. E era tão lindo, tão gostoso e tão apaixonante que eu queria falar para os outros disso que eu tinha vivido. Eu no começo não entendia muito o que eu tinha vivido, mas daí a minha vontade era falar daquele amor. O dia que minha mãe me recebeu do encontro, eu lembro aquele, filho, como é que foi o encontro? Eu comecei a chorar. E ela falou, o que fizeram com meu filho lá? E aí depois eu fui explicar para ela, mas eu estava apaixonado por Jesus. E eu falei, isso nunca vai acabar na minha vida, não tem coisa melhor no mundo. E aí falta um minuto? É que daí você se empolga, né? Aí comecei a mudar de vida. Gostava de fumava 10 anos. E aí não senti mais desejo. Aí por isso que dizem, mas as pessoas vão na igreja e não querem mais isso, daquilo. Mas não é que tu não quer mais mesmo. Não faz mais parte da tua vida aquilo. Eu sentia tanta paz no meu coração que se o mundo terminasse num barranco, eu ia ficar encostado ali, feliz da vida. Sentia essa alegria de que não importa o que acontecesse, eu estava com Deus. E isso aí para mim bastava. E aí que eu vi a questão do poder, sabe? Então, por exemplo, se chegar um indivíduo hoje e me falar assim, não, mas criacionismo, sei lá o quê, eu vou falar, cara, eu vivi um negócio que você pode baixar quem quiser aqui que não me convence, porque eu vivi esse negócio. Eu vivi um toque de Deus na minha vida tão poderoso que isso aí para mim, o que me falar não me interessa, não me convence, nada pode me convencer, porque o Espírito Santo me tocou e eu vi a minha mudança de vida. Eu notei, eu mesmo percebi, os outros perceberam. E aí eu queria abandonar tudo aquilo que não era legal mais para mim. E aí a ideia de que quando você recebe Jesus Cristo, você tem que ter mudança de caráter. Isso foi acontecendo e está acontecendo até hoje. Como testemunhar. Então, o que Jesus fez na minha vida, Ele quer e pode realizar na tua vida. Basta você confiar e se entregar. Você quer Ele agora? Aleluia. Bom, ouvi um testemunho daqui. Tem mais alguém? Mas tem que ser em 5 minutos mesmo. Ou daqui, ou desse lado aqui. Do meio, ou desse lado aqui. Que queira testemunhar em 5 minutos. Vem cá, Vanessa, então. Vamos receber a Vanessa com alegria. Hoje é um culto de evangelismo, né? Boa noite, igreja. Tinha que ter todo domingo isso, né, igreja? É muito bom. Eu vim testemunhar, eu falei, se o PEC der mais uma oportunidade é para eu ir. Porque eu vim testemunhar para mim mesma. Porque hoje eu estava num dia muito desanimada. E hoje eu precisei lembrar de onde Deus me tirou. E eu quero testemunhar que quando eu vi o Jonas aqui, quando eu vi ele ali atrás, eu e o Polic, só de ver ele aqui, a gente foi renovado. E hoje eu precisei lembrar de onde Deus me tirou. Há 10 anos atrás, eu caí nessa igreja, eu fui recebida nessa família, porque eu nasci num berço cristão, mas eu cresci numa família muito violenta. Eu convivi com a violência durante toda a minha vida.
E isso gerou uma ira, uma raiva, um ódio no meu coração muito, muito grande. Por várias vezes eu planejei matar o meu pai dormindo. Tamanho era o meu ódio que eu tinha dele. E nesse período, os espíritos malignos começaram a me perseguir. Eu tinha uns 15 anos, eu comecei a ter perseguição maligna.